Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça que educa esteja sobre nós. Graça esta, como vocês já que têm nos acompanhado, eu gosto sempre de escrever aquilo que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Para dar continuidade ao nosso trabalho aqui, nosso estudo, nosso bate-papo, estou aqui com meu pastor para a gente transmitir um pouquinho do que está sendo estudado das nossas DVDs. Boa noite, a paz do Senhor. É uma satisfação, uma felicidade muito grande poder dar continuidade a esse trabalho, que nós temos convicção de que há de contribuir para o crescimento espiritual daqueles que nos acompanham. O texto que nós também sempre usamos aqui em nossos trabalhos está em Hebreus capítulo 4, no verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém. É o poder da palavra de Deus. Amém. Para aqui dar continuidade à nossa lição, nós estamos na lição número 7. Vamos iniciar com a lição dos juvenis, que tem estudado bons conselhos, com um enfoque principal através do livro de Provérbios. Aqui, como o texto central diz assim, um tema: cuidado com o que fala. Sabemos que o poder das palavras, o poder dessa ferramenta tão especial que Deus nos deu, né, que é a comunicação, ela pode ter tanto valor que pode trazer bênçãos às pessoas, mas também maldição. Né? Nós sabemos que não é o poder da palavra não somente, mas o efeito que ela causa. Né? Então, se eu ouço uma palavra destrutiva, mas que eu não absorvo aquela palavra, ela não tem poder nenhum sobre mim. Mas se aquela palavra tem um efeito na minha vida, com certeza, ela pode causar um dano muito grande. E isso que nós vamos estar estudando, tanto para aquele que fala, como para aquele que escuta. Né? Não nos esquecendo de que, como você disse, quando eu ouço alguma coisa, dependendo da minha sensibilidade, né, isso pode me causar dano, ou eu posso ter a capacidade de resistir. Sim. Não é? Por isso a vigilância espiritual é muito importante, não é? No sentido geral, a expressão que quando alguém fala de acordo com a intenção, alcança o objetivo. Mas tem aqueles que são capazes no Senhor de resistir. Tanto a capacidade de se policiar no que fala, como também tem a capacidade de vigiar no que ouve, para não deixar descer com o coração, como você acabou de dizer. E o texto aqui vai ser Tiago, no capítulo 1 e no versículo 19. Eu digo que, eu sempre, quando estou ministrando as aulas na classe, eu digo que Tiago é como se fosse o Provérbios do Primeiro Testamento, né? Do Novo Testamento. Porque ele vai trazer ensinamentos do convívio, né? De como nós devemos viver e qual a nossa postura. A fé prática, né? A fé prática. A fé prática. Exatamente. E aqui ele diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Hoje nós temos uma ânsia muito grande de estar proferindo nossas opiniões. Hoje nós temos diversos meios, né, para que nossa opinião seja divulgada, mas nós sabemos que o cuidado com a língua vai nos dar esse tipo de instrução, de estar mais ouvindo, né, tendo uma maior abertura para aquilo que está sendo já falado e, a partir disso, sim, tomar uma opinião. Eu estava pensando, Samuel, que eu acredito que isso pode ajudar aqueles que estão meditando sobre esse assunto e também buscam realmente capacitação do Senhor para evitar esse mal na sua vida, que hoje, mais do que nunca, nenhuma época antes da nossa, as pessoas ao falarem, a sua palavra ficava registrada, como agora, né? Então agora, sempre as pessoas estão, de alguma forma, gravando, né? Filmando. Então, eu estava pensando, justamente agora na política, por exemplo, o que as pessoas falaram há 10 anos, 20 anos atrás, as pessoas pegaram isso e colocaram agora, e aí querendo dizer que aquilo que aquela pessoa falava era a sua pessoa, seu caráter, né? Então veja que nossa era agora ficou muito mais ainda, é importante ter buscado o Senhor capacitação, porque o que se fala não só machuca para quem ouve, como também pelo fato de estar registrado, toda vez que aquilo é divulgado para outros, ou a pessoa quer relembrar, aquilo machuca fortemente, né? Verdade. Dentro dos objetivos aqui do nosso bate-papo e também daquilo que vai ser estudado na próxima lição, nesse domingo, vai abordar principalmente que nós devemos estar mostrando que devemos ter cuidado com o que falamos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui. Também explicar que tudo quanto falamos identifica o nosso caráter. Essa é uma coisa muito importante. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E isso ela pode ser momentânea, mas também a longo prazo, né? Por um ato que nos enche de ira, pode sair de nós as piores palavras, né? Mais destrutivas palavras. Mas também, se o nosso coração se enche de um sentimento bom, as nossas palavras vão produzir coisas boas para aqueles que nós estamos relacionando. Todas as vezes que eu ouço esse versículo, eu me lembro de uma experiência que eu tive, Samuel, Sim. que eu penso que ajuda muito, porque, inclusive, eu já comuniquei isso com algumas pessoas e eu senti que essas pessoas foram edificadas, né? Uma pessoa chegou para mim e perguntou, Pastor Edilson, eu ouço pessoas na igreja, assim, glorificando a Deus, engrandecendo o Senhor, louvando o Senhor. De repente, eu vejo essas pessoas em outros ambientes e essas pessoas soltam palavrões, sim, essas pessoas maldizem, falam mal de pessoas. Aí, essa pessoa me perguntou, como é que eu posso entender? Na igreja, glorificando a Deus, em outro ambiente, amaldiçoando, né, o seu irmão, falando palavrões. Aí eu confesso que naquele momento que aquela pessoa perguntou para mim, eu não tinha resposta. Sim. Aí eu fui buscar o Senhor, e o Senhor disse que a chave desse versículo que você citou, que a boca fala, o coração está cheio, é nessa expressão presente, está, não é do que esteve. Então você está na igreja, se encheu de Deus, então sua boca falou só de Deus. Chegou em casa, se encheu de ira, e aí agora vai sair coisas que podem realmente... Então é muito do que você está vivendo, é um momento presente. A boca fala, o coração está. Não é do que esteve e nem do que vai estar, obviamente, mas do que está acontecendo, né? No momento. Então a influência também que nós recebemos do ambiente que nós estamos, isso pode influenciar da forma de falar. E um outro objetivo é expor que a língua tem o poder de edificar e de destruir. Provérbios vai mencionar isso diversas vezes, né? Que a palavra proferida, ela não pode realmente reter novamente essa palavra, porque ela já é como uma flecha lançada. Isso. Ela vai em direção a outra pessoa e agora ela não tem como ser revertida aquela palavra. Então, por isso que o conselho de Tiago é imprescindível para nossas vidas, né? Que é estar pronto para ouvir mais do que estar proferindo palavras a todo momento. Na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios. Porque toda vez que quanto mais você fala, o risco de
de errar é maior. Bem maior. E o primeiro tópico vai falar sobre o poder da língua. Essa grande ferramenta, nós sabemos que os animais eles não têm essa, por mais que eles falam entre si, né, eles comunicam entre si, eles entendem pelo instinto, mas a palavra que nós fazemos ela é racional, né? Tudo vem da mente e do coração das pessoas. E aqui a primeira enfoque da lição, porque ele vai tratar a partir de Provérbios, quando em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, ele vai falar de algumas características que Deus requer, e algumas delas até abomina, né? Coisas que são proferidas pela língua, pela fala. Talvez a expressão, quando o senhor abomina, é porque tem coisas que traz mais dano, né? Tem coisas que são mais fáceis, dentro da capacidade humana, as pessoas podem até resistir, mas tem coisas que podem ferir fortemente e podem causar um dano bem maior. Então aí o senhor abomina. Né? Exatamente. E uma delas é justamente o que está descrito no Provérbios capítulo 6, versículo 18 e 19, que fala assim: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso aqui é muito interessante, porque hoje nós estamos no meio das fake news, né? As notícias falsas, onde as pessoas colocam algo com a intenção realmente de trazer danos ao caráter de uma pessoa, né? E as piores atrocidades com relação às grandes, não sabe o dano que pode causar, né? É como se, eu gosto de uma analogia, uma comparação, que uma palavra que é lançada, principalmente hoje nos meios de comunicação, nas redes sociais, é como você pegar aqueles travesseiros cheios de pena e despejar em cima de um prédio pela janela. E agora, depois que você lança aquelas penas ali, como é que você vai poder catar novamente todas aquelas penas? É impossível. É impossível. Porque o alcance daquelas palavras foi tão grande que agora não há como retornar. Então, o cuidado da língua vai falar sobre justamente a esse respeito. Tem um texto aqui interessante, João, capítulo 8, por favor, se você puder abrir, e versículo 44, Evangelho, e que ele vai falar também sobre esse poder da língua, que é muito, muito importante. Foi o nosso mestre, né, Jesus, com o versículo 44. O texto diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É uma das criações do inimigo, né? Ele não tem outra a não ser essa, na realidade. Porque nós sabemos que quando Jesus proferiu essas palavras, foi para aquelas pessoas que tinham a palavra, a lei, a palavra de Deus nas suas mãos e na sua mente, mas preferiam praticar e pronunciar mentiras. E aí Deus falou que essas pessoas não tinham realmente a filiação com o pai deles, estava cortado, porque era a mentira que prevalecia no meio delas. Vivemos um período tão triste, eu posso dizer assim, que nós chamamos até, que alguns pensadores da nossa era chamam que um período de pós-verdade. Cada um tem a sua verdade e cada um vive pela sua verdade. Não existe a única verdade. Sendo que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós vivemos pela nossa verdade, com certeza estamos bem distantes de Jesus. Por isso, Samuel, que Jesus, muitas pessoas não entendem, quando Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada, não é? Ele estava falando justamente disso, porque não existem essas verdades, né? Só existe uma verdade. Jesus não disse eu sou uma verdade, Jesus disse eu sou a verdade. Então o caminho é estreito porque só existe esse modelo de vida. Se alguém quiser ser feliz, terá que viver no modelo que Jesus estabeleceu. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, está errado. É justamente da forma como ele disse. Então Deus, o Pai, é a verdade,
Deus o Filho é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. Então, passou disso, acrescentou, diminuiu, o Senhor jamais aprovará, né? Então, aqui nós vemos também, tanto a palavra, quando ela é pronunciada, que causa bênção para as vidas, mas também a mentira causa a grande destruição. Temos que encerrar aqui agora sobre esse tema. Eu acho que vai ser importante citar Tiago, como você falou. Agora, no capítulo 3, ele leva um tempo assim, bem expressivo da sua carta, falando sobre o poder da língua. Sim. Eu creio que as pessoas deveriam atentar, principalmente no que diz o versículo 8. Seria importante que os nossos irmãos que estão nos acompanhando pudessem até ler o capítulo 3 de Tiago, principalmente começando do versículo 1 até o versículo 12, onde ele vai falar propriamente sobre essa questão. No versículo 8 ele diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Veja que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele dominou a língua. Então veja que só Deus pode realmente dar a capacidade de um homem reter suas palavras. Então, humanamente falando, é impossível. Sim. Mas Deus pode nos capacitar. Então, o interesse dessa lição é dizer que enquanto a língua é um mal irrefreável, que nenhum homem tem capacidade de realmente conseguir controlar a sua língua, Deus pode nos dar a capacidade de... Porque até não falhar falando, mas a capacidade de pedir perdão, de se, dizer, não fui feliz da forma de dizer, não era isso que eu queria dizer. Então, isso também é uma capacitação que o Senhor dá. Eu vi um pastor dizer uma coisa linda, ele disse assim: meu carro tem 5 marchas, são 4 para frente e 1 para trás. Quando eu erro o caminho, eu ponho a ré e volto para o caminho. Então, maravilha, não é? Verdade. Que pena que não temos mais tempo para continuar sobre esse tema, que com certeza dentro da escola bíblica teremos um pouquinho mais de uma oportunidade para estar estudando a respeito. Mas vamos agora para um novo conteúdo, que é sobre a lição dos jovens. Está estudando, o vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. Na lição número 7 vai falar sobre o genuíno culto pentecostal. Aqui vai falar sobre as características do culto pentecostal. Dentro das características, aqui nosso texto fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 16, vai falar a respeito do que Paulo disse aos irmãos daquela igreja. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tudo para edificação. Aqui, quando Paulo estava escrevendo, é para uma igreja. Então, não são todos que cantam, não são todos que têm doutrina, não são todos que têm revelação, não são todos que têm língua, mas se juntar todos, faz com que todas essas características sejam expressadas. Isso com o objetivo da edificação do todo, que é a igreja. Então, a síntese aqui, o culto pentecostal genuíno tem a presença de Deus nos louvores, na oração, na manifestação dos dons e na pregação da palavra. É importante, quando a gente fala assim sobre o genuíno culto, nós sabemos que culto é uma coisa que Deus instituiu desde o Éden. Antes do pecado, Deus já, na viração do dia, encontrava com Adão e ali tinha um momento devocional, onde tinha um relacionamento mesmo entre Deus e a sua criatura. E com o passar do tempo, Deus instituiu algumas, que hoje nós chamamos de liturgia, mas são regras do culto devocional, que não interfere. Se o problema fosse liturgia, o grande problema é quando nós fazemos da liturgia, na verdade, o objetivo do culto. Por exemplo, eu vou retificar o que eu disse. Sim. Quando a pessoa se preocupa em cumprir uma liturgia, não dando a liberdade ao Espírito Santo de agir diferente. Por exemplo, eu estava num culto e eu não fiz a leitura no começo do culto, como a liturgia pede. Que durante o curso canta 2 hinos, depois faz a leitura. Aí uma pessoa chegou para mim e disse:
o senhor não fez a leitura. Aí eu disse, deixa, quem sabe Deus quer fazer diferente. Então, tem hora que a gente pode, isso não peca, você não peca contra Deus, você não cria um problema apenas porque não seguiu. Então a liturgia é importante porque você tem uma mente, quer dizer, que você estabelece a forma, a maneira, mas se porventura alguma coisa acontecer diferente, tem problema. Exatamente. Mas ao mesmo tempo temos também um cuidado de estar praticando um culto que seja tanto racional, mas também, como você acabou de dizer, que não coloque Deus numa caixinha, né? Exatamente. Dizer que Deus só pode atuar daquela forma, daquele momento, caso contrário, aquilo ali não é uma operação divina. Nós sabemos que Deus é muito maior do que as nossas regras, né? As nossas formas de expressar a Ele a nossa adoração. Então, nessa lição, nós vamos tentar o máximo que a gente pode o equilíbrio, né, entre as duas coisas. Eu penso que o maior problema que nós estamos tendo no nosso culto pentecostal é porque quando perdemos ou deixamos de trabalhar para o nosso objetivo. Qual é o objetivo de um culto público, por exemplo? Quando nós temos a oportunidade de convidar a pessoa para ouvir a palavra. É a pregação do Evangelho. E também, mesmo que nós tratarmos de algum assunto da igreja, mas tratarmos de maneira que as pessoas que estiverem ali possam realmente também receber a instrução, vendo o comportamento da igreja. Porque, por exemplo, quando eu repreendo alguma coisa de um comportamento, então uma pessoa que está ali, ele começa a ver como a igreja trata dos seus problemas. Então não tem nenhum problema. Não problema. Uma coisa que é fundamental dizer, Samuel, é que é impossível que não venha um escândalo. Então ninguém consegue evitar erros a ponto de se escandalizar. Deus adverte para quem provoca isso. Ai daquele que por ele vier o escândalo. Então, parece desconexo com o que nós estamos falando, mas é porque tem cultos que chega a causar isso, escândalo, né? Por exemplo, uma pessoa, ele fica o tempo todo falando língua estranha. Como já vimos na lição anterior, a pessoa não deve fazer isso. Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo alguém falar língua estranha, ela não consegue essa identificação. Ela pode até identificar como o poder de Deus na vida da pessoa, mas não é edificado porque não sabe o que a pessoa está dizendo. Não é? Então, o propósito é a gente sempre lembrar do que o culto, qual é o objetivo do culto. O culto de doutrina, por exemplo, é que as pessoas possam receber a genuína doutrina da palavra de Deus. Então não é aquele, vamos passar o mau tempo cantando num culto de doutrina. Então isso foge ao objetivo. Então eu penso que o grande problema nosso é não trabalhar para um objetivo claro estabelecido para cada culto que nós temos. Exatamente. Dentro do objetivo aqui, o nosso primeiro objetivo é saber como eram as reuniões do povo de Deus em Atos. É interessante esse marco de Atos, porque assim, eu, certa vez dentro da escola bíblica, a gente estava debatendo sobre a igreja primitiva, e eu veementemente batia na tecla de que a igreja de Atos era perfeita. Mas uma das pessoas falou, não pode ser perfeita, eles estavam em processo. Mas aí depois eu retifiquei e melhor expliquei aquilo que eu estava querendo dizer com aquela fala de perfeição da igreja de Atos. A busca que eles tinham para um melhor culto a Deus era que era expressa na perfeição. Nós sabemos que aqui, enquanto estivermos no mundo, nós não teremos um culto perfeito, só no céu, mesmo na eternidade, que teremos esse culto. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, a busca da igreja de Atos para que um culto fosse realmente, que Deus fosse glorificado, que todos os dons fossem manifestos, estava expresso ali em Atos. Por isso que o comentarista aqui colocou como um objetivo central era olharmos para a igreja primitiva e entendermos como aquele povo fazia a sua devoção ao Senhor. E no Velho Testamento, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo, uma visão no monte, não é? E aí Deus disse, faça conforme o modelo que eu estou lhe mostrando. Quando nós recorremos ao livro de Atos, mesmo que alguém não a considere como uma igreja perfeita, porém, ela é a igreja modelo. Como é que eu poderia hoje avaliar uma igreja, a não ser pela igreja primitiva? Então, o modelo de uma igreja que Deus aprova é a igreja primitiva. Quer ver um problema, por exemplo, que essa igreja enfrentou?
e que nos ajuda a entender como aquela igreja realmente tinha a aprovação de Deus, é o capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles concordam em fazer algo bom para a igreja, porém não com a verdade. Não com a verdade. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Pedro diz, por que você está tentando mentindo ao Espírito Santo? Veja que o texto está dizendo justamente que, na verdade, quem estava liderando, Samuel, era o Espírito Santo. Paulo podia dizer assim, por que está mentindo ao ministério? Não, mas o Espírito Santo era o pastor da igreja. Assim como Jesus, durante 3 anos e 6 meses, foi o pastor, não é? No meio dos discípulos, naquele grupo de pessoas que estavam seguindo, não é? Os passos do Senhor. Então, assim o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, ele está tão presente que ele poderia ir, e foi citado, né? Por exemplo, no capítulo 12, 13 propriamente, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia disse o Espírito Santo. Então, exatamente. Até as pessoas que então, prova, ele não diz que pode ter sido através de um profeta, alguma coisa, mas não diz propriamente que o Espírito Santo escolheu. Então, eu penso que hoje a grande necessidade nossa é permitir que o Espírito Santo tenha primazia no culto. Aí sim será culto pentecostal. Mesmo que houver problema, mas a solução com certeza vai estar presente no momento em que eles aparecerem. Um outro momento da igreja de Atos também, quando eles estavam tendo uma divergência a respeito de um assunto, né, que vinham do judaísmo, né, e aí entrava em choque com o cristianismo. Isso. E aí, dentro desse concílio que foi acordado ali, os apóstolos, eles terminam aquele momento com a conclusão: apareceu bem ao Espírito Santo, que veio primeiro, e a nós. Então nós vimos claramente que eles tinham o enfoque principal de deixar a ação do Espírito Santo na igreja atuando, enquanto eles também chegavam a uma conclusão das diretrizes que queriam dar à igreja naquele momento. Samuel, eu entendi. Nós não podemos esperar uma igreja perfeita, uma denominação perfeita. Não existe. Sim. Então, a perfeição está em Deus, a presença de Deus. É Ele que torna o imperfeito perfeito. É Ele que dá, por exemplo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Qual é o símbolo da união? É a ação do Espírito Santo. Veja que ele desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e até a orla dos vestidos. Cabeça como o ministério, não é? A barba, toda a cooperação do ministério, e o vestido, que é a igreja. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então você vê que Perufa cai em cima do monte e desce aqui embaixo. Então, é Deus quem nos aperfeiçoa, é Deus quem nos justifica. Então, o problema é, como você acabou de citar, se o Espírito Santo não tiver primazia, tudo que nós fizermos está comprometido. Porque não somos capazes de ser perfeitos nas nossas atitudes, mas o Espírito Santo pode nos aperfeiçoar e nos dar a condição de agradarmos ao Senhor. Outro ponto de objetivo aqui, nós vamos só passar para darmos continuidade. É conscientizar de que é preciso manter a ordem e decência no culto. Isso está descrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Eu tenho algo para dizer com relação a essa situação, Samuel. Eu me preocupo muito, porque geralmente os cultos, eles, por exemplo, começam atrasado e terminam depois do horário estabelecido. E eu já vi muitas pessoas cobrando, não é, sobre a questão de terminar um culto 9h30, 20 para as 10, quando o culto deveria terminar 9 horas. Não deve ter leis no culto, leis assim, como dogma. Tem que se, a partir de 9 horas, estamos pecando, porque, não. Se nós estamos dizendo, porque Deus é dono do tempo, né? Ele mora na eternidade. Então, isso pode acontecer, não estou dizendo que isso deve acontecer todos os dias. Mas, mesmo que, vamos dizer, tivesse de terminar 9 horas, mas chega todo mundo 7, quando estabelecemos que deve chegar às 19 horas. Então, eu penso que deve haver uma consciência. Se todos nós tivéssemos a consciência de chegarmos no horário certo, eu tenho certeza que os cultos não teriam dificuldade para terminar. Mas, muitas vezes a gente vê que algumas coisas não acontecem no culto, porque alguns elementos, como regente, como instrumentista, alguma coisa, não chegam no tempo devido. Aí, quando chega no 9 horas, aí agora é ordem e decência.
Então eu penso que isso deve ser melhor avaliado para não entrar em choque, não é? E por incrível que pareça, Samuel, eu, na experiência que tenho como pastor, tenho observado que as pessoas que mais cobram 9 horas são as pessoas que chegam atrasadas. Porque uma pessoa que chega às 7 horas tem prazer no culto. Se passar um pouquinho mais, ela não tem dificuldade. Mas as pessoas que não têm compromisso de chegar no horário certo são as primeiras pessoas que cobram o culto se passar do horário. Outro ponto também é reconhecer a importância e o papel da música dentro do culto cristão. Esse é o terceiro ponto aqui. Mas para que a gente aborde rapidinho aqui sobre esses pontos, é interessante que dentro do contexto da liturgia do culto, nós temos como enfoque a oração, né? Ela, quando nós temos ali um contato com Deus, com o primeiro ato de culto, né? É como se fosse a primeira via, que é quando nós sabemos que Deus está na eternidade. E quando Deus ele entra no culto, é como se ele entrasse no tempo nosso. E aí tem aquela coinonia, né? Entre a eternidade e o contato do tempo com o que é eterno. Então, dentro desse ponto, a oração é o primeiro passo. É o Cronos com Kairos, né? Então, com relação a isso, Samuel, eu acho interessante nós citarmos também que a questão do culto, por exemplo, as coisas importantes do culto. Tem uma passagem bíblica que nós usamos sempre e que as pessoas não nos compreendam. A gente coloca apenas para ajudar na compreensão. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Veja que a Bíblia fala categoricamente que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, num culto, o fundamental é o quê? Palavra de Deus. Nós tínhamos um pastor aqui em Vitória Conquista, pastor Luiz Cristóvão, que ele dizia: um culto onde tem uma igreja que tem, onde Deus fala sempre use profecia, é porque falta a palavra. Então, o que você acabou de citar, o louvor é fundamental no culto. Não pode haver culto sem louvor. Com certeza esse culto faltaria alguma coisa. O louvor é importantíssimo, mas não pode ser a maior expressão do culto. A maior expressão do culto é a palavra de Deus. No céu, com certeza haverá bastante louvor, porque lá nós vamos estar com a própria palavra. Então, louvor e adoração ao Senhor, mas aqui na terra, o fundamental ainda é a palavra para nos dar a condição de louvar. Um dos textos aqui que a gente queria que você pudesse abrir, por favor, é Salmo 103, versículo 7. Esse texto, ele, para fechar aqui, por dentro do culto existe a adoração e o louvor, né? São duas coisas que muitas vezes pode estar simultaneamente acontecendo, as duas coisas. A pessoa que está louvando está adorando, mas existe também o contrário, pessoas que louvam, mas que não adoram. Eu acho que esse texto aqui, 103, versículo 7, vai dar essa definição para a gente claramente. O Salmo 103 e o verso 7 diz: fez notório, é isso mesmo? Isso. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Notório os caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Nós sabemos que a intimidade que Moisés tinha com Deus era muito grande. E o povo chegou a certo momento e dizia assim: Moisés, fale com Deus, receba de Deus, né? E nos traga. Exatamente. Depois você passa para nós, como se fosse terceirizando aquilo que eles poderiam ter acesso ao Pai. Direto. O que Deus também queria. Exatamente. Deus queria muito, sempre quis ter um contato direto com as pessoas, né? Sem intermediário. Exatamente, direto do contato. E nesse texto vai falar justamente sobre isso. O caminho foi revelado a Moisés. Moisés conhecia a Deus com intimidade, mas o povo só foi feito às mãos de Deus, como se fossem os feitos, as obras de Deus. E por isso eles louvavam. Mas quando nós olhamos para Moisés, nós vemos outra característica de Moisés. É o contato pessoal de Deus, onde ele fala face a face. Então, dentro do contexto de adoração e louvor, nós vemos que quanto mais nós estamos distante de Deus, nós não conseguimos adorar porque nós não conhecemos. Isso. Mas eu ainda acredito que, como aconteceu no Velho Testamento, no Velho Testamento, muita coisa foi realmente maravilhosa. Isso porque, como Deus estabeleceu, porque o sacerdócio, quem é o sacerdote? É aquele que leva o povo para Deus.
não é? E quem é o profeta? É aquele que traz Deus para o povo. Sim. Então, tudo bem. O grande problema aqui é justamente se falha essa comunicação. Que é o fundamental, quer dizer, seria Deus falando diretamente. Mas como o povo não tinha condição de ouvir essa comunicação devido à diferença de comportamento, da santidade que a presença de Deus exigia, então veja que Moisés foi muito feliz no seu ministério porque ele era fiel ao transmitir a palavra de Deus. Ao grande combate de Deus no período dos reis de Israel, por exemplo, foi a falha no ministério profético. Sim. Muitos eram falsos profetas. Como nos nossos dias, nós vemos muitos falsos profetas. E isso, o próprio Senhor Jesus disse que muitos seriam enganados, porque os falsos profetas realmente ia ser a ação do inimigo para trazer danos à igreja. Né? Sim. E dentro desse contexto aqui, para encerrar, realmente, falei umas 2 vezes, isso aqui realmente é um tema muito vasto, é a forma como Jesus ele abordou sobre esse culto a Deus com a mulher samaritana. Ali nós vemos Jesus falando que ela tinha uma preocupação porque havia uma divergência de onde adorar. Se era num certo monte que tinha Samaria, que era o monte onde Jacó tinha tido relacionamento com Deus, e tinha também o templo, que os judeus anunciavam que era só no templo. E Jesus chega para ela e diz que esse tipo de preocupação que ela tinha, na verdade, não fazia sentido existir mais. Por conta do relacionamento com Deus. Que Deus estava procurando o físico, o local físico. Isso. Mas havia, na verdade, no Velho Testamento um local, né? Sim. Que o próprio vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. E se nós observarmos bem, o povo de Israel, mesmo quando eles iam para outras terras, levados em cativeiro alguma coisa, para se dirigir a Deus, tinha que orar em direção a Jerusalém, porque lá tinha o templo. Então o templo tinha um ponto de convergência do povo com Deus. Sim. Porém, com a vinda do Filho de Deus, isso acabou. Agora você vê que não é um local, é um estado. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então o que mudou foi justamente porque agora não é um local, mas é o estado, a igreja. Sim. Onde a igreja estiver, então aí o Senhor está. Né? E o que Deus procura, né? Deus não procura adoração. É interessante isso. Porque no céu não falta adoração a Deus. Mas o que ele está procurando é um verdadeiro adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade. Eu penso que para unir as duas coisas. Sim. Como ele no céu tem muita adoração, ele quer adoração. Mas o fundamental, porque quem traz a adoração é o adorador. Exatamente. Então, quem procura, porque ele sabe que quando acha o adorador, ele recebe a adoração que ele merece. Mas em vista do que os anjos podem, né, pronunciar a respeito de Deus, é muito maior do que a nossa... Na verdade, é como você acabou, o seu sentimento, com certeza, é nesse sentido. Que Deus não perde quando eu não dou glória. Sim. Não é isso mesmo? Não, Deus não é menor por isso. Deus não fica menor por isso, né? Mas, na verdade, ele merece. Ele estaria roubando um direito que é dele. Então, quer dizer que Deus nos dá a oportunidade. E quando ele acha o coração disposto a adorar, isso é maravilhoso. Né? Amém. O outro assunto que nós vamos abordar, isso aqui já virando a página a respeito do que vai estar sendo abordado nos jovens, a lição dos adultos, de número 7, vai falar a respeito de um tema também muito importante para as nossas vidas. O ponto central da lição dos adultos vai falar sobre o perdão. Não existe cristão que não tenha um relacionamento forte e direto com o perdão. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que eu me sinto perdoado através do sacrifício de Jesus, eu me torno um cristão. Eu me torno um filho de Deus através da redenção do Calvário. Então, a partir do momento que eu tenho contato com o perdão de Deus, porque eu não poderia ter contato com Ele a não ser por essa via, através do perdão, como isso deve refletir nos meus relacionamentos. O perdão, do tema central aqui na lição número 7, vai falar assim: perdoamos porque fomos perdoados. Eu penso que, Samuel, o fundamental para te iniciar é compreender a primeira parte. Você disse que não pode haver uma fé genuína sem a consciência do perdão. Não é o meu perdão, mas porque eu fui perdoado. Se eu entender
que a minha dívida com Deus era impagável. Nada que eu fizesse nesse mundo de bom poderia propiciar a minha salvação, poderia me dar direito à salvação. Jamais. Então, se eu tenho a consciência de que sou o que sou pela graça de Deus, como disse Paulo, por causa do perdão de Deus, então eu não posso negar o perdão. Porque uma dívida de um irmão para com o outro não pode equiparar-se à dívida que o homem tem com Deus, ou que tinha com Deus. Então, se eu tenho consciência do que foi que Deus fez por mim, aí eu tenho mais possibilidade de perdoar quando sou ofendido. Mas se eu não tenho condição, por exemplo, todas as vezes que eu me dirijo a Deus para solicitar alguma coisa diante dele, então eu sinto a necessidade de pedir, Senhor, me perdoa se de alguma maneira no meu comportamento eu te feri. Então eu sempre, porque veja que inclusive é uma coisa tão séria que Deus não só nos perdoou os pecados passados, mas a Bíblia diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não diz purificou, como se fosse apenas um trato passado. Então veja que nós continuamos ainda sujeitos a falhar, a fraquejar, a pecar, a cair no pecado. Porém, o poder do sangue que limpou os nossos pecados passados, ele tem o mesmo poder presente para atuar. Não vou falar no futuro, porque a gente não vive no futuro, vive no presente. Não é? Mesmo que alguém tenha pretensões futuras que isso possa ofender a Deus, mas na verdade, o que é no presente, o sangue de Jesus pode perfeitamente ajudar. Então, a consciência do passado e do presente, então, do que Deus fez e faz por nós, então a gente tem mais condição de conceder o perdão por aqueles que nos ofendem. Dentro desse contexto sobre o perdão, nós sabemos que um dos discípulos foi um que trouxe assim, essa integração a Jesus. E é interessante que eu ouvi uma pessoa dizer que Pedro é como se fosse o Senhor que não consegue pensar fora da caixa. Porque de vez ou outra ele estava falando algo, tentando colocar a graça de Deus em um determinado local e até um limite para a graça de Deus. Isso. E ele chega para Jesus achando até que ele tinha feito uma proeza realmente de estabelecer aquele número de 7 vezes. Né? Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes. Porque o que estabeleceu no judaísmo era 3 vezes. 3 vezes. Então ele já estava ali, a graça de Deus estava mudando demais ali para ele. Mas quando Jesus ele coloca isso, ele fala que ele estende isso muito mais. Não porque também não era 70 vezes 7, mas também porque não deveria... A hipérbole, né, que os estudiosos dizem que há, né, nessa expressão de Jesus, eu creio que a gente deve ter consciência. Jesus não colocou limite. Não, que é impossível a pessoa ter consciência de pecar 490 vezes num dia. Sim. Não é muito pecador. Então a pessoa realmente aí não tem condição. Então Jesus colocou que na verdade, quantas vezes for necessário. Pronto para perdoar. Não é? Aí eu me lembro de uma pessoa certa vez que disse assim: mas tem coisa que a gente não pode conceder o perdão, porque muitas vezes a pessoa pede perdão para a gente, mas a gente não sabe o coração da pessoa. Deus sabe, a gente não. Aí é que está. Eu devo perdoar o pecado e esperar que a pessoa demonstre no seu comportamento uma atitude de uma vida transformada. Claro, se a pessoa pediu perdão, mas não demonstrou fruto de arrependimento, então a gente percebe que aquela pessoa não está sendo sincera e a gente pode cobrar. Se você quer meu perdão, por que você não muda o seu comportamento? Não é? Não seja importante, então eu creio que é por aí. E Jesus ele utilizou uma parábola, né, para que Pedro e os outros discípulos pudessem entender melhor aquela questão, que foi justamente sobre o credor incompreensível, né? Incompassível, não sei, incompreensível. Mas na verdade é bom que a gente entenda também por esse ponto, incompreensível, porque ele precisou, um credor que precisou de tanto perdão, em um certo momento que também ele não poderia pagar, mas depois, com a dívida bem menor, ele não quis liberar o perdão, né, daquela pessoa que o servia. E naquele momento,
nem como nenhum dos dois poderia pagar, por mais que não seja alta ou pequena a quantidade, nenhum dos dois poderia pagar. Então eles estavam no mesmo nível e precisava do perdão automaticamente. E os dois precisavam do perdão. Exatamente. Então Jesus utiliza essa parábola que está descrita, que nós vamos estudar na lição bíblica, porque o nosso tempo já está bem avançado, que é Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35, que vai descrever sobre essa parábola. E também demonstrar o compromisso de perdoar porque fomos perdoados. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Jesus também utiliza justamente isso. Até quando eu estou amando, é o quanto que eu estou podendo perdoar. Às vezes eu coloco o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Verdade. Então, à medida que eu amo, eu também libero perdão. À medida que eu retenho amor, também eu não consigo perdoar. Se eu não libero, né? Se eu não vivo o amor, realmente vai ser difícil. Então, que dentro desses temas que foram abordados, esse conteúdo, cada pessoa possa receber de Deus o quanto que precisa diariamente se aperfeiçoar. Né? A Juvenis tratou sobre a questão da fala, que é uma coisa que todos os dias nós devemos estar nos policiando. Dos jovens, o culto a Deus, como nós devemos expressar o nosso culto pentecostal, o nosso culto que tenha vida, que tenha experiências, que o Espírito Santo tenha primazia, possa agir em nossas vidas, e também, principalmente, que o perdão possa reinar em nossas vidas, né? Fazendo com que cada um de nós possamos ser cristão que evidencia a glória de Deus por onde passar. Deus abençoe sua vida. Bem. Bom, como foi importante estarmos aqui vivendo esse momento e pelo menos eu me sentia muito feliz. Se você se sentir atraído por esse assunto e ir, né, e vá e se esforce para estar na escola dominical, vai ser para nós o mais importante que você realmente seja motivado para estudar esse assunto e quem sabe você que está tendo dificuldade em algum desses assuntos possa realmente melhorar a sua conduta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.